E aí, povo de Deus, e aí, terra, e aí, vida, e aí, luz, e aí, ser humano, sejam todos bem-vindos ao canal A Bíblia em Família. No vídeo de hoje, nós iremos aí, como de costume, né, dar continuidade no livro de 1 Samuel, capítulo 22 e também o capítulo 23. Então, bora pro vídeo. Davi esconde-se em Adulão e Mispa. Davi partiu dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai foram informados disso, desceram ali para se encontrarem com ele. Todos os que se achavam em dificuldade, todos os endividados, todos os descontentes formaram um bando ao seu redor e o proclamaram seu chefe. Havia cerca de 400 homens que acompanhavam Davi. De lá Davi partiu para Mispa, em Moabe, e solicitou ao rei de Moabe: permita que meu rei, que meu pai e minha mãe fiquem aqui até que eu saiba o que Deus fará por mim. E assim ele os deixou sob os cuidados do rei de Moabe, e lá eles permaneceram enquanto Davi esteve refugiado na caverna. Bom, pessoal, queria fazer aqui uma breve observação. Esse capítulo aqui de 1 Samuel, capítulo 22, versículo 3, é a única passagem que fala sobre a mãe de Davi. A única. Não fala antes e nem depois. Beleza? O profeta Gate... E assim ele os deixou sob os cuidados do rei de Moabe. E lá eles permaneceram enquanto Davi esteve refugiado na fortaleza. O profeta Gate, entretanto, recomendou a Davi: não te demores em teu refúgio, parta e entra no território de Judá. Davi saiu e foi esconder-se na floresta de Herete. Saul manda matar os sacerdotes. Saul ouviu que Davi e os homens que o seguiam haviam sido localizados. Saul estava em Gibeá, sentado empunhando sua lança, debaixo da tamargueira, numa colina, com todos os seus oficiais ao redor. Então Saul exclamou aos seus servos, que o acompanhavam: ouvi, pois, homens de Benjamim, dá voz também o filho de Jessé, a todos vós terras e vinhas, e vos nomeará comandantes sobre 1000 e chefes de 100. É por esta razão que todos vós tendes conspirado contra a minha pessoa. Ora, ninguém me informa quando meu filho faz algum acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vós expressa solidariedade para comigo e me revela que o meu filho persuadiu um dos meus servos a armar cilada contra mim e a tornar-se meu grande inimigo, como hoje se confirma. Foi quando Doeg, o edomeu, que também estava entre os oficiais de Saul, afirmou: observei o filho de Jessé chegar a Nob para falar com o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele e lhe deu mantimento, e também lhe entregou a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, isto é, os sacerdotes que estavam em Nob, e todos eles compareceram à presença do rei. E Saul exclamou: ouve, filho de Aitube. E ele respondeu: eis-me aqui para servi-lo, meu senhor. Então Saul lhe interrogou: por que conspiraste contra mim, o filho de Jessé, e tu? Tu lhe deste pão e uma espada, e consultaste sobre a vontade de Deus em benefício dele, a fim de que ele se transformasse num inimigo e se rebelasse contra a minha pessoa e me armasse cilada, como está fazendo neste dia. Aimeleque respondeu ao rei: meu senhor, quem entre todos os teus oficiais é tão fiel como Davi, o genro do rei, comandante da tua guarda e honrado na tua própria casa? Acaso hoje foi a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? E é certo que não. Que o rei não atribua nenhuma acusação contra mim, teu servo, tampouco condene alguém
da casa de meu pai, pois teu servo não soube nada de tudo o que está acontecendo, nem uma só palavra. Contudo, o rei sentenciou: tu morrerás, Aimeleque, tu e toda a tua família. E imediatamente o rei ordenou aos homens da sua guarda pessoal: aproximai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porquanto eles também estão cooperando com Davi. Souberam que ele estava fugindo, mas não me comunicaram. Entretanto, os servos do rei se recusaram a levantar as mãos para matar os sacerdotes de Yahvé. Então o rei ordenou a Doeg: vira-te e mata agora os sacerdotes. Em seguida, Doeg, o edomita, virou-se, atacou os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam efode ou colete de linho. Além disso, Saul mandou matar todos os habitantes de Nob, a cidade reservada aos sacerdotes. Foram dizimados homens, mulheres, crianças, recém-nascidos e até os bois, jumentos e ovelhas. Davi assume a culpa das mortes. Contudo, Abiatar, o filho de Aimeleque e neto de Aitube, sobreviveu e conseguiu fugir para junto de Davi. Abiatar contou a Davi que Saul tinha exterminado todos os sacerdotes de Yahvé. Davi, consternado, revelou a Abiatar: naquele dia, quando Doeg, o edomita, estava ali, eu sabia que ele não perderia a oportunidade de levar a notícia a Saul. Na verdade, eu sou a causa da morte de todos os da casa de meu pai, de teu pai. Fica, pois, comigo, não temas, porque aquele que procura a minha destruição, de igual modo, busca matar a ti também. Entretanto, estarás a salvo junto de mim. Davi livra o povo de Keila, capítulo 23. Disseram a Davi que os filisteus tinham atacado a cidade de Keila e estavam roubando o trigo que havia sido colhido recentemente. Então Davi consultou a Yahvé, o Senhor, dizendo: devo partir e batalhar contra esses filisteus? Ao que o Senhor lhe respondeu prontamente: vai, ataca os filisteus e salva a cidade de Keila. Entretanto, os homens de Davi lhe confessaram: se aqui em Judá já estamos sentindo medo, quanto mais ao nos aproximarmos da cidade de Keila e ficarmos diante do exército dos filisteus. Davi então voltou a consultar Yahvé e o Senhor lhe assegurou: levanta-te e desce a Keila, porque eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, combateram os filisteus, mataram muitos deles e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes total derrota e libertando a população daquela cidade. Acontece que Abiatar, filho de Aitube, tinha levado o efode, o colete sacerdotal, quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Saul persegue Davi. Rapaz, esse cara não desiste, hein? Assim que Saul foi informado de que Davi havia partido para Keila, exclamou: Deus o entregou nas minhas mãos. Davi foi para uma cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, e assim aprisionou-se como quem cai numa armadilha. Em seguida, Saul convocou todos os seus soldados para a batalha, a fim de marchar contra a cidade de Keila e cercar a Davi e os seus homens. Quando Davi recebeu as notícias de que Saul tramava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: traze o colete sacerdotal. Vamos consultar a Deus. Então Davi orou: ó Yahvé, Deus de Israel, o teu servo ouviu dizer que Saul se prepara para atacar a cidade de Keila e destruir a todos por minha causa. Saul descerá de fato como entendeu o teu servo? Ó Yahvé, Deus de Israel, faze-o saber a teu servo. Então, prontamente o Senhor respondeu: descerá. Davi perguntou ainda: será que os líderes e o povo de Keila entregarão a mim e aos homens que me seguem nas mãos de Saul? E o Senhor afirmou: entregarão. Meu Deus! Então Davi e seus homens, que
formavam uma milícia com cerca de 600 soldados, partiram da cidade de Keila e vagaram sem rumo definido. Contudo, assim que Saul foi informado de que Davi havia fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu no deserto, refugiando-se em lugares seguros e na região montanhosa do deserto de Zif. Dia após dia, Saul o procurava obstinadamente, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Então aqui nós observamos, né, que vocês veem que Davi está sempre a consultar Deus para saber, né, em qual direção ele deve ir, se é para cá, se é para lá, se ele deve prosseguir, se ele deve ficar parado. E Deus ali, né, aleluia por isso, glória a Deus, sempre dando orientação. Jonatas reencontra Davi. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, tomou conhecimento de que Saul havia partido decidido a matá-lo. Jonatas, filho de Saul, foi encontrar-se com Davi na cidade de Oreza e encorajou Davi a continuar confiando na proteção de Deus. Rapaz, né, era uma confirmação ali da parte de Jonatas. Disse Jonatas a Davi: não temas, porquanto as mãos de meu pai Saul não te tocarão. Em verdade, tu reinarás sobre Israel, e eu lhe servirei como segundo em comando. Ora, até mesmo meu pai conhece esta profecia. Então ali na presença do Senhor, ambos renovaram seu pacto e promessa de amizade perene. Davi permaneceu em Oreza e Jonatas retornou para casa. Davi escapa de Saul de novo, meu Deus. Então alguns zifeus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está escondido em nosso território, nas fortalezas de Oreza, na colina de Áquila, ao sul do deserto de Esimon. Vocês veem que Davi, né, salvou a cidade de Keila dos filisteus. Mesmo assim, o povo de Keila, da cidade de Keila, ia entregar Davi para Saul, porque não tem nada disso, né? Então, devemos aí, né, sempre consultar a Deus, desconfiar de todo mundo, né? O rei, rei, desce agora depressa, conforme desejares, e nós nos incumbiremos de entregá-lo em tuas mãos reais. Então Saul os congratulou: sede bendito do Senhor por teres compaixão da minha pessoa. E depois informai-vos ainda melhor, procurar conhecer por onde caminha Davi, com quem anda e quais pessoas já o observaram ali. Disseram-me que ele é por demais astuto. Investigai sobre os lugares onde costuma se esconder, e quando estiveres bem informados e seguros, vinde ver-me, então eu irei convosco, e se ele ainda estiver na região, eu o agarrarei, ainda que tenha de procurar em todos os clãs de Judá. E aqueles homens se levantaram e voltaram para Zif, antes que Saul partisse. Davi e seus soldados, entretanto, estavam no deserto de Maom, na Arabá, uma campina ao sul do deserto de Gesimon. Assim que Saul ficou sabendo disso, partiu com seus soldados na busca de Davi. Porém, Davi havia sido avisado e refugiou-se nas rochas do deserto de Maom, e ali permaneceu por um tempo. Ao ser informado do deslocamento de Davi, partiu novamente Saul no encalço de Davi. Saul marchava por um lado da montanha e pelo outro lado. Davi e seus soldados fugiam em disparada a fim de escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus homens para capturá-los, um mensageiro veio comunicar a Saul: vem depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul imediatamente suspendeu sua perseguição a Davi e partiu para enfrentar os filisteus. Por esse motivo, denominaram essa região Rocha da Separação, né, que eu acho também, na minha opinião, foi ali o dedinho de Deus ali, né, fazendo os filisteus atacar o povo de Saul.
que é Jerusalém, se não me engano, para fazer com que Saul parasse de perseguir Davi, né, para não alcançá-lo. E Davi partiu daquela região e foi viver nas montanhas na montanha da fortaleza, meu Deus. E Davi partiu naquela região, E Davi partiu daquela região e foi viver nas fortalezas meu Deus, nas fortalezas de Gede. Bom, finalizamos agora o capítulo 22 e o capítulo 23. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo, galera. Valeu! Fui!